Eliana, por que o flash faz mal para os bebês? O flash não faz mal para o bebê. Aquela luz, quando a gente vê aquele olhinho vermelho do bebê, aquele olhinho vermelho que a gente vê é o reflexo vermelho que a gente procura no teste do olhinho. Quando a gente faz o teste do olhinho, é esse reflexo vermelho que a gente vê. Por isso, uma das formas de ver se a criança tem alteração visual, que é o retinoblastoma, que é o tumor mais comum na infância, você já deve ter ouvido falar isso. Quando a criança tem o olhinho branco na foto, é porque está com algum problema. Você já ouviu falar nisso? Tem uma campanha que fala muito nisso também. Isso pode ser que tem alguma coisa no eixo visual da criança que esteja atrapalhando. Então, o flash é uma luz muito rápida, né? Então, se a criança tiver despercebida, vai dar aquele susto e tal. Mas, assim, não é que faça mal para a criança. É porque aparece aquele olhão vermelho e a pessoa fica assustada. Uma pergunta, acho que é Giulia, ela pergunta qual a relação do autismo com o incômodo da claridade. O paciente autista, às vezes, eles têm erros de refração, né? Que às vezes são difíceis de diagnosticar, porque muitos não deixam nem a gente se aproximar para fazer o exame, né? Esse aparelhinho que eu te falei lá, que a gente tem lá, que faz o exame sem precisar que a criança se posicione, é muito bom para a criança autista. Às vezes a gente consegue muito diagnóstico neles assim. E os erros de refração, às vezes, causam incômodo com a claridade também. Então, muitas vezes é isso. Eu que agradeço o seu convite, agradeço aos meus amigos, pacientes, todo mundo que esteve aqui prestigiando a gente. Foi muito bacana. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vocês, quando acabar a live, ela vai ficar no IGVT. A gente depois vai editar essa live, vai botar no YouTube com os melhores momentos. Então, quem não pôde estar aqui, né, para aprender com a doutora Andréia, ter todos esses ensinamentos, pode ainda conseguir, tá? Assistir depois. Andréia, quais as patologias mais comuns que ocorrem na infância? Principalmente os erros de refração, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo, obstrução do canal lacrimal, os eventos infecciosos, né, na criança, às vezes trauma. Outra coisa que acontece muito é a alergia, né? A alergia, às vezes a mãe, outra coisa, que às vezes as mães também não. Agora está ficando um pouco mais em voga isso. Às vezes a mãe não se toca que a criança alérgica, a mesma coisa que irrita a mucosa do nariz dela, irrita a mucosa do olho. Então, coça o olho, tem conjuntivite alérgica, tem tratamento para isso. Não é só ir ao alergista e tomar antialérgico. Pode tratar do olho também e otimizar isso, né? A alergia é uma doença multidisciplinar, né? Exige tratamento de várias especialidades e uma educação ambiental do lugar onde a pessoa vive, principalmente, para que ela tenha uma resposta melhor, né? Então, às vezes, o olho é um pouco negligenciado nessa parte da alergia, porque as pessoas acham que, não, está incluído, está tomando antialérgico, vai melhorar o olho também. Não, tem tratamento para conjuntivite alérgica também e bastante eficaz. Isso é muito comum na criança também. E a coceira em excesso, ela pode levar a uma doença chamada ceratocone, que é uma ectasia da córnea, uma alteração que dá na córnea, que se desenvolve a partir mais da adolescência para frente, mas que esse ato de coçar muito na infância é muito importante, pode influenciar nisso. Então, não se deve coçar o olho nunca, principalmente na infância. Uma coisa que me lembrei aqui, eu já vi umas crianças que parece que o olho fica grudadinho, com umas remelinhas assim. Como é que limpa aquilo? E isso é o quê? Isso é uma alergia? Isso pode ser uma infecção? Ou é da conjuntivite? Ou a conjuntivite também dá isso? Dá. Como é que... Qualquer coisa que dê secreção no olho, a secreção ela pode ser mucosa ou pode ser purulenta infecciosa, né? No caso da conjuntivite. Então, por exemplo, quando a criança dorme, fica muito tempo com o olho fechado, quando ela acorda tem aquele acúmulo de secreção, o olho está grudado. Pode limpar com soro mesmo. A gente usa mais soro do que água boricada, o soro é melhor. Uma água filtrada então, também tá bom. Né? E agora, a alergia também dá secreção, só que mucosa, não é aquela secreção purulenta, uma secreção mais clara, mais elástica, menor quantidade também. As pessoas reclamam muito assim, eu tenho uma coceirinha aqui, eu puxo, estica, sai uma coisa que estica. Assim, ai, que nervoso. É alergia. É alergia. No início da vida, para a gente
se desenvolver e iniciar o nosso desenvolvimento e tal. No final da vida, que a gente começa a ter uma vida, a vida vai chegando para perto da gente, né? O idoso, ele já não vai mais fazer atividades esportivas, aventuras, igual a gente vai fazendo quando é mais novo, né? A vida do idoso é próxima dele. Então ele quer ver uma televisão, ele quer fazer um bordado, ele quer fazer uma palavra cruzada, ele quer ficar na internet com os amigos. E aí, ou tá com alguma alteração motora que não permite mais que ande tanto, ou que fique em pé, ou está acamado. Então, a visão, nesse momento, é o mais importante de tudo, né? Porque é o que vai permitir você ter contato com o mundo exterior, seja através de um telefone, seja através da televisão, seja através de livros, seja através do que for. Então, especialmente no primeiro momento da vida e no final da vida, se a gente não tiver com ela bem cuidada, bem desenvolvida, certamente vai ser um momento muito mais difícil, um resto de vida muito mais difícil também, né? A criança pequenininha pode usar óculos de sol? Deve usar óculos de sol? Qualquer pessoa pode usar óculos de sol, contanto que os óculos tenham filtro ultravioleta. O que acontece com o nosso olho? Funciona assim, ele tem a pupila, né? Aquela bolinha preta pequenininha no meio, a menina dos olhos, né? Ela abre e fecha. Então, quando a gente está num ambiente muito claro, a pupila fecha para proteger o seu olho daquela intensidade de luz. Quando você está num ambiente escuro, sua pupila dilata, abre, para a gente poder enxergar melhor. Então, se você vai para o sol, né, ou para um ambiente muito claro, sua pupila vai fechar para te proteger, né? Aí você vai e coloca um óculos escuro que não tem proteção. Você tira a sua proteção natural, ficou escuro, sua pupila vai abrir. Aí você vai receber aquela claridade excessiva, só que sem filtro ultravioleta, que são os raios nocivos para o olho. Então, qualquer pessoa pode usar óculos, mas esse óculos tem que ter filtro. E o que acontece muito também é que às vezes a pessoa tem problema num olho só. Então, aquilo, como não impacta tanto na vida no primeiro momento, ela vai deixando para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. Mas aí se acontecer alguma coisa com o outro também, né? Aí a coisa pega. Então, é sempre bom cuidar. Olha, tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Exposição ao raio-x pode dar catarata? Qualquer radiação aumenta a incidência de catarata, assim como a radiação ultravioleta também. Por exemplo, o sol. O sol, a gente pegar muito sol, ele aumenta a incidência de catarata. A catarata, ela é um envelhecimento de uma estrutura do olho, do cristalino. Então, conforme a nossa pele envelhece com o sol, nosso olho também envelhece com o sol. Então, usar uma lente protetora com filtro, como a gente estava falando agora, é super importante. Você vai estar protegendo o teu olho do envelhecimento, né? Você vai estar prevenindo você não vai deixar de ter catarata, mas você vai postergar isso. E a radiação do raio-x também, ela pode acelerar o processo de catarata, sim. A gente geralmente, né, a primeira atividade física que a gente indica para as crianças é a natação. As crianças vão mergulhar, né? Tem que aprender a mergulhar, até porque a gente vai à praia e etc e tal. Quais os cuidados que a gente deve ter? Até porque eu não lembro de ter para bebê óculosinho de natação. Eles não conseguem botar, né? Acho que tem sim, mas eles não conseguem ficar muito com aquilo, né? Olha, é legal que lubrifique o olho antes e depois do uso da piscina. Até quando é uma coisa muito frequente, né? Por exemplo, faz 3 vezes na semana. É legal que lubrifique o olho assim, porque quando você está lubrificando, você lava a superfície ocular, você está tirando aquele resíduo daquela água. Hoje em dia, tem muita piscina que não é mais clorada, né? Salinizada. Salinizada. Né? Então, mas tem pacientes com alergia que eles têm uma intolerância, às vezes tem que sair da natação. Apesar da natação melhorar a alergia, dependendo da intensidade que essa alergia atingir o olho, porque às vezes tem paciente que tem alergia que tem mais sintoma de rinite, outros têm mais conjuntivite, outros têm mais dermatite, enfim, isso vai variando. Dependendo da intensidade que a alergia atingir o olho desse paciente, ele pode até ter que sair porque fica, ou se os óculos não adiantarem, né, fica inviável para ele por conta disso. Nessa fase de 2 a 3 anos, as crianças costumam ficar muito perto da TV. Isso prejudica a visão delas? Não prejudica, mas pode ser um sinal de alerta. Se ela está querendo aproximar muito da TV ou de outras coisas, pode ser que ela não esteja enxergando muito bem. Bom, a televisão, ela atrai, né? A colorido, movimentação, então isso atrai a criança. Ficar perto da TV, assim, quando a gente usa qualquer coisa muito de perto, celular, livro, durante um tempo muito grande, a gente mobiliza uma musculatura grande para enxergar, né? A gente tem que fazer convergência com os olhos, tem que focar.
você está usando musculatura ciliar para focar o que você está enxergando também. Então, isso cansa. Então, com tudo que a gente faz usando muito a visão de perto, a gente fica mais cansada, cansa mais a visão. Quando a gente precisa descansar a visão, tem que olhar para longe. Vai para a janela, vai olhar uma paisagem, sai daquilo ali um pouco que você está descansando o teu olho. Então, assim, pode ser cansativo se ela ficar muito próxima da TV durante muito tempo. Agora, pode ser um sinal de alerta também do fato dela não estar enxergando bem, né? E estar querendo se aproximar por conta disso. É bom observar. A criança desenvolve a visão na primeira idade. Então, aos 10 anos, ela já está com a visão dela formada. A não ser que aconteça alguma outra coisa, ou, por exemplo, erros de refração, o grau pode aumentar e tal, mas a visão final dela está formada ali. Então, se ela está com a visão de 100% e nada mais aconteceu ao longo da vida dela, algum acidente, alguma outra coisa, ela está com a visão fixa dela formada para o resto da vida, sim. José Antônio Carvalho, doutora Andréia, explique, por favor, a relação do diabetes e a perda de visão. A diabetes, ela causa um dano progressivo. Então, não é assim, no primeiro ano de diabetes que a pessoa vai ter uma lesão no fundo do olho, no fundo de olho alterado. Isso vai acontecendo ao longo da vida, entendeu? Então, não é uma coisa súbita assim. O que acontece? A diabetes faz com que a oxigenação dos tecidos fique prejudicada. Então, no olho, a gente precisa ter os meios transparentes para que a gente possa estar enxergando, né? Então, naqueles vasos, os vasos que tem no olho, quando a retina começa a estar com a oxigenação baixa, o que o olho começa a fazer? O que os vasos começam a fazer? No olho não, no corpo inteiro acontece isso. É porque o fundo do olho, é o único lugar que você consegue olhar um vaso diretamente sem ter pele por cima, né? Você vê os vasos aqui nas mãos ou no resto do corpo, mas tem pele em cima. O olho é o único lugar que você olha um vaso diretamente. E aquele vaso é um espelho do resto do corpo, né? Se o seu olho está alterado daquele jeito, o seu rim está, o seu coração está, o resto do corpo está. Então, a retina, quando fica com a oxigenação baixa, a retina, não estou falando do olho, né? Mas acontece no resto. Os vasos começam a tentar se proliferar para aumentar essa oxigenação, aumentar o aporte sanguíneo para aquela região. E aí eles formam vasos que não têm a mesma qualidade dos outros. Esses vasos, eles têm uma tendência a vazamentos. Aí começa a ter sangramentos e o sangue começa a invadir a retina, começa a extravasar outros líquidos do vaso também, e aí aquilo começa a infiltrar. Aí causa edema, hemorragia, e a gente pode finalmente ter uma hemorragia grande que preenche o olho todo e aí tem que operar, enfim. Então é um processo lento, mas assim, que pode levar a cegueira irreversível. Quem tem diabetes tem que tomar bastante cuidado.